mimimi, diretamente de Curaçao, no Caribe. Pois é, sem mimimi, fazendo do mundo o seu playground. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês alguns insights que eu tive recentemente após um bootcamp. Insights esses que vão te ajudar principalmente na fase inicial, quando você ainda está tentando fazer os seus approaches, na parte do meio, quando você de repente até mesmo já tem algumas conexões e não sabe como agir e fazer essa conexão evoluir daqui para frente, e algumas mentalidades internas que você precisa ter, independente da circunstância que você se encontra na sua vida e independente do nível de conexão que você tem com uma bela donzela em específico. A primeira, algo que na verdade é muito recorrente durante todos os meus bootcamps, é esse tipo de essa mentalidade que muitos homens acabam tendo, achando que quando você for fazer o approach inicial na bela donzela, você precisa ter algum tipo de frase especial do James Bond, aquele cara que vai sempre chegar suave, chegar sendo desenrolado e saber exatamente o que dizer, como se fosse um filme hollywoodiano, onde o galã é sempre preciso nas suas palavras. Meu amigo, entenda que a única coisa que você precisa fazer é chegar e dizer oi. Para contextualizar, inclusive com um exemplo que aconteceu agora no meu bootcamp, uma das características que eu acabo sempre motivando, uma das ações, na verdade, que eu acabo sempre motivando os caras que fazem meu bootcamp a ter, é entrar em contato com os seus instintos e buscar possíveis sinais de interesse. Sinais de interesses esses que podem ser simplesmente a bela donzela olhar por alguns segundos para você e você se sentir confiante o suficiente para ir falar com ela. Tal situação aconteceu com um dos meus alunos, porém ele não se sentiu confiante em ir falar com ela. No meu bootcamp não existe isso. Se você não for falar com ela a partir desse momento, você vai passar vergonha. E foi exatamente o que aconteceu. Eu puxei ele e eu fiz o approach junto com ele. Cheguei na bela donzela e falei assim, ó, com licença, boa noite. Foi impressão minha ou você e o meu amigo tiveram uma troca de olhares especiais? Evidente que aquela menina não entendeu nada, mas, acredite se quiser, ela sim tinha tido uma troca de olhares com esse meu aluno. No final das contas, o meu objetivo com aquele approach em concreto nada mais era que fazer com que esse meu aluno tivesse o seu ego esmagado, porque a vergonha que ele passou naquela situação, eu diria que ele nunca tinha passado em sua vida. No final das contas, não somente ele passou a vergonha e teve o seu ego completamente despedaçado, mas naquele momento ele também acabou criando uma conexão com essa bela donzela, porque ela sim tinha olhado para ele e ele acabou conversando com ela. Se não fosse pelo fato de eu ter feito essa situação naquele momento, eles não tinham conversado e simplesmente passaria como tantas possíveis mulheres que passam na sua vida, onde você simplesmente troca olhares e nada acontece. No final das contas, depois ele me mandou uma mensagem dizendo que a conexão evoluiu e agora ele vai sair com ela no próximo final de semana. Ou seja, ponto número 1, esqueça essa ideia de que você precisa ter uma ideia perfeita para falar com o seu approach inicial. Isso não é necessário. Número 2, ainda quando você está nesse processo de approach e aí até mesmo depois, em uns certos 3, 4 minutos desta interação, é crucial que você entenda que você não deve ser o único investindo naquela conversa. A partir do momento que você já foi um homem de culhão, de atitude, que você teve o culhão suficiente para chegar nela e falar, oi, vim te conhecer, é crucial que ela também invista nessa conversa. E é aí que eu vejo muitos homens pecando, achando que você tem que ter esse tipo de conversas infinitas, aonde em algum momento ela vai acabar entrando no seu papo e vai investir na sua conversa. Esperança essa que muitas vezes demonstra a sua carência em basicamente implorar para ela continuar conversando com você. Quando você entende que uma conversa tem que ser minimamente 50%
de investimento de cada um, você também vai começar a requerir mais das suas belas donzelas que você acaba conhecendo, para que elas também perguntem sobre você, para que elas contem sobre elas, mas também se mostrem interessadas sobre você, para que você também possa brilhar aos olhos desta bela donzela. Então essa é a segunda mentalidade. Quando você entendeu que uma conexão deve ser mútua, recíproca, você não vai ficar insistindo para que ela fique conversando com você. Número 3, agora a partir do momento onde você está tendo essas conversas, você não precisa ser esse macho alfa o tempo todo confiante, achando que você não pode mostrar nenhum tipo de fraqueza, que você não pode mostrar nenhum tipo de vulnerabilidade. As mulheres já estão cansadas de se envolverem, ou pelo menos conversarem, com esses caras que demonstram uma falsa confiança e, seja depois de 30 minutos de conversa, um encontro, 2 meses, elas acabam descobrindo que esse cara é um reativo, que ele é carente e que ele não era nada daquilo que ele demonstrava ser, talvez naquela conexão inicial que eles tiveram, seja no meio da rua, na balada, através do aplicativo, na conversa do Instagram. Você não precisa ser esse macho alfa que tem tudo na sua vida exatamente no seu lugar e sabe tudo que você está fazendo o tempo todo. Não tem nada de errado em você estar evoluindo, trabalhando em você mesmo, enquanto você se explora socialmente para conhecer mulheres. Então se você acha que você precisa ter o VSM perfeito, porque caso contrário, nenhuma mulher vai querer se envolver com você, deixa essa mentalidade de bitolado para trás. Não seja esse cara. Número 4. Quando você já agora até mesmo está criando essas conexões com as mulheres, esse é um erro que eu vejo muito com frequência os homens cometendo, que é o quê? Ele vai lá, ele conhece aquela bela donzela que tem todas essas características geniais de uma mulher até mesmo que ele gostaria de entrar num relacionamento, mas ela não tem a única característica que nesse caso realmente vai importar, que é o quê? Ela investir em você e ela também estar disposta a criar essa conexão com você. E aí quando eu me pergunto pro cara, tá, mas por que você segue conversando com essa mulher? Por que você segue investindo em tentar criar algo com ela? E aí ele vem com todos esses argumentos do tipo, porque ela é bonita, porque ela de repente tem os mesmos gostos que eu, porque ela tem uma vida social parecida com a minha, ou ela tem uma vida social que eu gostaria de fazer parte. Todas essas características que sim justificariam você chegar nela, fazer o approach inicial para criar uma conexão. Mas a partir do momento que ela não investe em você, nada vai justificar você continuar investindo nela. Ela pode ser essa mulher perfeita no papel. Se ela não está disposta a querer se conectar com você, se envolver com você, esquece, meu amigo. Esquece. Nada disso vai funcionar. Número 5, que aí agora vem uma mentalidade interna sua, que é o quê? Você tem que saber ser um cara que sabe ficar sozinho. Muitos aí, quando começam até mesmo a criar esse certo tipo de abundância, onde eles têm até mesmo algumas conexões com mulheres, mas eles ficam esses caras desesperados, que agora eles têm que marcar encontro com elas todos os dias, tem que falar com elas todos os dias, o tempo todo conversando com elas. Não, meu amigo, você ainda tem que ter a sua vida, o seu trabalho, os seus amigos, os seus hobbies, o esporte que você pratica, o seu tempo de qualidade com a sua família, todos esses aspectos que inclusive fizeram com que provavelmente essa bela donzela se interessasse por você para começo de conversa. E aí quando você é um cara que sequer sabe e consegue ficar sozinho, com o tempo ela percebe que você é um desses caras e te dá um pé na bunda. E você fica sem entender, mas por que aconteceu? Eu fiz tudo certo. Sim, você virou um carente, por mais que não fosse uma carência mental e até mesmo a falta de conexões femininas, você agiu como um carente. E na cabeça dela, pouco importa se você é A, B, C ou D. Você é um carente. E por último, meu amigo, continue buscando. Continue buscando as suas conexões com as mulheres. Continue buscando aquela mulher que de repente você vai criar uma conexão mais especial que você nunca teve na sua vida, ou que você consegue até mesmo criar uma nova conexão especial com ela. Mas não pare somente com as mulheres. Continue buscando as suas próprias paixões, os seus próprios objetivos de vida, as suas próprias conexões com os seus amigos, profissionalmente, e indo atrás daquilo que realmente vai te fazer feliz. E eu espero que o que vai fazer
o que vai te fazer feliz, não pare somente nas suas conexões com as mulheres. E que você tenha muitos outros objetivos de vida, que você também se preocupa e vai atrás dele. E no final das contas, você tem esse yin e yang sem mimimi, onde você também consegue fazer do mundo o seu playground. Sinfonia de Ideia, meus amigos, diretamente de Curaçao. Às vezes vocês sabem que eu posso me estender um pouquinho a mais, mas é porque eu não vou conseguir ficar somente na superfície das mentalidades. Quando eu venho aqui é para soltar Sinfonia de Ideia. Mas por hoje é só. Sem mimimi!